Entendi. Aqui tanto que fala, ó, pode haver problema se a compra para todos com recurso de contrapartida nesse ano eleitoral. Não tem problema nenhum, porque como Nenhum, o Léo falou, existe nenhum. a lei que libera no período eleitoral no caso de calamidade pública. Vocês estão amparados pela lei federal, né, de calamidade pública. Se o que eu tenho no estoque é o do recurso federal e não dá para todos os alunos, eu posso fazer doação para a instituição carente? É o que você explicou na questão de tá vencido, né? Não tem outro jeito, eu tenho que procurar uma medida que não vou responder por improbidade administrativa, mas se tiver alguma forma de esperar comprar mais produto ou entrar com uma contrapartida. Gente, a contrapartida, eu sei que a realidade do município, nem todos têm a contrapartida, mas ela é meio que obrigatória. Por quê? Porque o recurso do FNDE, ele é complementar. Ele complementa um direito que é de responsabilidade da União, do Estado e do município. É lógico que a gente conhece a realidade de muitos municípios, como eu conheço vários estados que 99% entra contrapartida, como eu conheço estado que é o único recurso que compra é o do PENAI. Mas o correto seria, sim, valorizar mais a alimentação escolar, levando mais em consideração a necessidade nutricional dos alunos. Como posso fornecer para todos se tem alunos que moram em outro município e o transporte de pessoas, o barco está suspenso? Principalmente no caso do Pará, né? Pará, na Amazônia. Pode falar. Pela resolução, você não teria como entrar. Você entraria naquele dispositivo. É o quinto? Não. É o segundo do artigo quinto? Não. É o segundo do artigo terceiro, que inclusive eu e a Isabel gastamos quase uma madrugada inteira discutindo no WhatsApp o que Madrugada significa isso. mesmo. Madrugada mesmo, viu aí? Havendo suspensão de transporte coletivo, exemplo da barca, eu a impossibilidade dos pais ou responsáveis buscarem, pelo mesmo motivo, imagino, deverá ser viabilizada a distribuição na residência do estudante. Então, digamos que o município não tem mais o transporte público, mas ele consegue pegar barco dele, ou da Defesa Civil, ou da Marinha, de alguém do Corpo de Bombeiros, e consegue chegar lá. Seria uma saída sem prejuízo da substituição por outras estratégias legais a serem implementadas pelo Poder Executivo. Poder Executivo local e Poder Executivo federal. Como a gente pode analisar hoje sobre as duas óticas. Do ponto de vista do Poder Executivo Federal, poderia ser uma autorização futura, em breve, de envio de alimento ou de recurso por um outro canal. Por exemplo, destinar o dinheiro por cartão. Vale alimentação, por exemplo. Isso seria uma medida futura, uma estratégia nova feita pelo Poder Executivo Federal. Uma estratégia nova pelo Poder Executivo Municipal. É descentralizar isso para a Marinha, de barco entregar, para utilizar outras instituições vinculadas à administração local ou federal para fazer a entrega, ou criar um próprio mecanismo de transferência eletrônica. Seria o que o São Paulo tem feito ou está tentando fazer. São outras formas, como falou, tem a resolução, tem a lei, tem as resoluções, mas abre esse critério por causa das realidades. Tem município que, para poder entregar, ele gasta muito mais de transporte do que com alimento. Eu conheço município assim, né? Eu conheço o município de Juruá, Aveiro, que são municípios que têm difícil de acesso, né? Então, quer dizer, vamos verificar a questão financeira, a questão de apoio nesse momento, quais são os órgãos que poderiam estar contribuindo nessa entrega, e se não tiver condição nenhuma, eu não vou poder entregar. Então, eu não vou poder entregar para ninguém. Né? Então, agora, eu vou submeter o meu recurso público, o meu recurso próprio, aos órgãos fiscalizadores, para ver o que eu posso estar fazendo. Se estiver sendo utilizado apenas o recurso próprio, o CAI deverá acompanhar todos os procedimentos de doação, sendo kit ou cartão? Perfeito. Normalmente, a atribuição do CAI não se limita a acompanhar e fiscalizar a execução do recurso federal. A lei é nacional, inclusive a gente tem casos, eu já falei isso na live na semana passada, de municípios que não recebem o recurso do PENAI, mas ainda assim são notificados constantemente para a criação e instituição do Conselho de Alimentação Escolar para acompanhar a execução da política. Tá? Aqui, como você falou de transferência de recurso, como podemos fazer essa transferência de recurso?
Olha, tem municípios, estados maiores, que têm recurso, que têm uma infraestrutura melhor, consegue fazer essa descentralização eletrônica criando cartões próprios. Cartões como se fosse de vale alimentação, só que próprios, para ir entregando com um valor, com um limite ali por mês. Tem um estado, tem um município que está colocando a R$ 35, a R$ 50, a R$ 75. Enfim, os preços variam de acordo com o recurso que tem disponível, mas eles criam próprios cartões. Se eu fosse um município de Leomirnópolis e eu tivesse uma condição que eu teria que buscar uma solução inovadora aí, eu não criaria um cartão próprio, porque isso gastasse muito tempo, muito dinheiro com recursos de TI. Eu contrataria uma empresa, que eu não vou fazer a propaganda, mas vocês conhecem aí, quem trabalha, que já recebeu o Vale Alimentação no cartão, contrataria ela, o custo de administração dela é relativamente baixo, 1%, 2%, e pediria 50, 100, 200, 5.000 cartões com limites de X reais, o limite de dinheiro que eu tenho para dividir em relação a per capita, faixa etária, número de refeições por criança, e entregaria ao responsável da família. Não Entendi. deve ser, não é difícil fazer isso. Se alguém tiver dificuldade, precisar de edital, de modelo, daqui para sexta-feira a gente faz um e disponibiliza e compartilha. Pronto. A maior dificuldade, com certeza, é a definição de quantitativo de alimento por aluno. Porque o per Certeza. capita, como a refeição cozida é uma coisa, a entrega do alimento cru é outra, completamente diferente, com certeza. Per capita, a cocção de um pacote de arroz é complicado. Por isso que fala para atender a questão nutricional do aluno. Mas você também tem que ver a questão financeira e até onde você consegue atender essa questão nutricional, né? Para você ver essa questão do quantitativo. Aí fala assim, no caso de haver seleção, não cabe assistência social da instituição à seleção dos alunos ao invés da nutricionista. A nutricionista, ela é o responsável técnico pelo programa, né? Ela que tem o estudo para saber a questão de faixa etária, a questão de necessidade nutricional. Então, o que a nutricionista faz é o estudo da necessidade, é o quantitativo que aquele aluno precisa, entendeu? Então, é de responsabilidade da nutricionista. A assistência social poderia ajudar na entrega, na distribuição, que já é outra parte. Isso que ela poderia estar ajudando. Então, aqui no município surgiu uma dúvida. Deixa eu ver aqui. Não, mas eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas que vocês me mandaram aqui. Peraí. Vamos ver aqui. Meu estoque até o momento foi adquirido só com recurso próprio. Então, esses alimentos possam estar distribuindo para mais vulneráveis sem algum problema. Sim, a gente entende que sim, mas documente, passa para o seu órgão responsável, principalmente o Ministério Público, qual seria o critério que você está atendendo com seu recurso próprio. Entende que Isso sim, é porque o jogo. do PENAI é universal, mas do recurso próprio não é isso, Léo? Perfeito. Justifique, motive que pegar essa fatia de recurso próprio, distribuir entre todos, seria impossível, que não surtiria efeito do ponto de vista de subsistência. Por outro lado, se for direcionado estritamente para aqueles com estado de vulnerabilidade, a medida vai ser mais assertiva e vai contribuir para enfrentar esse período de pandemia por conta do Covid-19. Tá. Aqui, ela falou o seguinte. Desculpa, entrei agora. Acho que já falaram isso. Podemos fornecer esse vale alimentação para todos os alunos, ao contrário do kit? Depende de qual recurso também, Sim, né? desde que você demonstre que não consegue entregar por transporte coletivo e que os pais não conseguem fazer esse recebimento. Porque estão em grupo de risco, porque não tem dinheiro para pegar um coletivo, porque os coletivos estão suspensos, porque eles não conseguem vir com um veículo próprio ou a pé, porque você quer dar segurança e evitar a exposição dos pais, porque historicamente no município um movimento como esse traria a aglomeração de pessoas inevitavelmente. Justifique, motive e então faça. Com recurso próprio, os municípios já estão fazendo, né? Vamos supor, Brasília mesmo, o governador ele entrega um cartão para as mães das crianças que estão na creche e elas recebem R$ 150 por mês. Já está feito. Vários outros estados já estão fazendo assim também, um cartão com recurso próprio.
Com o recurso do PNAE, a gente tem que tomar só esse cuidado que o Léo falou, de ter todos esses fechamentos. Porque a gente está falando também de uma justificativa, vamos supor, um município que não pode ir com barco, não tem condição, a família está precisando, precisa ajudar, não tem meio nenhum de distribuição. Esgotou todas as suas forças. Porque aí vocês têm que entender que vocês vão entrar numa área específica, que vai ter de comunicar e ofender tudo que aconteceu, tudo documentado. Sua prestação de conta vai ter de ser avaliada de uma forma diferenciada, porque o sistema, o SIG-PC, você tem que inserir a compra, você tem que inserir a nota fiscal, você tem que inserir vários documentos que não teria como você inserir. Então, a gente está falando o seguinte, de locais realmente que você precisa atender, que você tem aquela importância, aquela necessidade de atender, mas não tem condição nenhuma de entrega. Você esgotou toda a resolução, a 26, a número 2, e você vai ter de ir para esse lado. E submeter os seus órgãos de controle também, para eles estar dando esse posicionamento, né, Léo? Quanto mais poder fechar com esses órgãos de fiscalização, gente, quanto mais você traz o órgão de fiscalização para o seu lado, junto com você, até para ele te ajudar a pensar no que fazer, é mais fácil futuramente para eles não estarem te questionando alguma coisa que você fez. Para concluir aqui, se eu utilizar o recurso do PNAE e for entregar só para alguns, eu, como nutricionista, poderei ser punida ou responsável futuramente? Se não tomar as medidas que eu acabei de falar, nós acabamos de falar nos últimos minutos, assume um risco desnecessário, porque pode ser impugnada a prestação de contas, pode ter que devolver recursos, pode ser reprovada as contas, isso vai responsabilizar o prefeito, que é quem de fato faz a entrega da prestação de contas, e isso vai ter um efeito dominó, efeito cascata. Inevitavelmente, ele vai cobrar da responsável técnica por que não orientou da forma correta, por que não justificou da forma correta, coisa do gênero. Então, se tomar esses cuidados, a chance diminui bastante, Tanto bastante, que... drasticamente. Isso, tanto que na... Inclusive, pode falar. não pode falar que eu dou, Não, queria só para fechar. tá, só vou seguir para a gente concluir, que falta 3 minutos. Mas, assim, Exato. na equipe fala que quem vai definir as definições nutricionais, a questão do kit, é a nutrição. Né? Então, assim, o público, você tem que saber que é universal. Se tem alguma decisão diferente de um secretário de educação, de um prefeito, tem que estar isso documentado para estar você, como nutricionista, estar amparada, que você deixou bem claro que é universal, mas que o quantitativo não dá para atender, e aí eles tomarem as decisões. Para você se respaldar, você tem que deixar tudo isso documentado junto com o conselho. Eu e o Léo estamos montando um e-book com todas essas perguntas. Estamos estudando muito bem, minuciosamente, cada questões, tanto da outra live como essa, para a gente disponibilizar para vocês na sexta-feira. Vamos disponibilizar esse material. Se teve alguma pergunta agora que não deu para ser respondida, foram poucas, pela questão do tempo, vocês vão ter esse material. Pode falar, Léo. Tem 1 minuto e 20 para acabar. E Não, obrigado então, a todos pela participação e obrigada, Léo, por você estar utilizando seu horário de almoço como voluntário para estar contribuindo aí com a gente. Pode falar. 1 minuto para você falar. basicamente, eu vou dizer o seguinte. Eu ia passar outro recado, mas basicamente dizer o seguinte: decodifica.licitacal@gmail.com. Se precisar de alguma ajuda do ponto de vista de licitações e contratos, olha a nossa conta no Instagram, Decodificando a Licitação. Sexta-feira devo lançar um portal de licitações, Decodificando a Licitação. E todo dia vai ter postagem, vai ter informação. A gente vai continuar acompanhando vocês nessa jornada. Pode contar com a gente, não é não, Isabel? Isso, obrigado pela presença de todos. Eu vi que tem participação do conselho, que é fundamental nesse momento, da nutricionista, secretária de educação, e estão meio à disposição nesse período para estar ajudando vocês. As perguntas, se teve alguma pergunta que não foi respondida, a gente vai responder, tá? Pelo próprio Instagram, vou estar respondendo todas as perguntas e vamos estar lançando para vocês sexta-feira. Já tem mais de 60 perguntas, né, Léo, aí, editadas, bonitinho, bem estudada, para a gente estar liberando para vocês. Então, eu queria agradecer pela paciência, pela participação de todos e falar que nós estamos à disposição. Vou estar também divulgando aí na BRA a questão do que o Léo falou, dos e-mails, tudo para vocês estarem entrando. Muito obrigado.